Bom dia, boa sexta. Valeu. Muito bem, olha, Genuíno, antes da gente entrar, a gente já até pode entrar nesse tema aí da aposentadoria do Barroso, só agradecer a Ana Tchê, os discursos da saída de Barroso esquecem de comentar sobre a sua atuação no CNJ, salvando lavajatistas. Não perdoa, os discursos parecem que pessoas morre e vira santo, show canalha. Carol Proner já está aqui, a Ana Tchê defendendo o nome da Carol, perfil quebra-muro, já vai tarde. O pessoal gosta do Barroso, hein, Genuíno? Lavajatista, frouxo lavajatista, defensor dos interesses da elite, sempre foi contra o povo. A Globo está de luto. Então, o pessoal aqui realmente não simpatiza com o ministro Barroso. E a gente já pode, então, entrar nesse tema. O ministro Barroso anunciando a aposentadoria do STF. Ele poderia ter ficado até 2033. E agora o nome favorito é o Jorge Messias, da AGU, para assumir esse lugar aí do Barroso. Como é que você vê essa aposentadoria prematura, essa saída, a figura do Barroso, e se quiser também a gente pode emendar com o Jorge Messias? Bem, Daphne, eu tenho minhas cautelas ao falar sobre o ministro do Supremo, porque eu fui condenado injustamente pelo Supremo. Então, eu fico cauteloso em fazer uma avaliação histórica de ministros A, B ou C. Eu concordo com a avaliação feita pelo Mário Vito. Eu acho que ele colocou uma avaliação correta do ponto de vista político, do ponto de vista desse personalismo dos ministros do Supremo. Sobre as novas indicações, eu tenho uma opinião de que, se você está no ministério, se você está exercendo um cargo que é importante para o sucesso do governo, e o sucesso do governo Lula nesse ano e meio que falta, e na reeleição em 2026, é uma questão estratégica para o país. Eu acho que quem está exercendo esses cargos tão importantes deve continuar exercendo esses cargos. Essa história de ficar num lugar, pular para o outro, você sabe que tem hoje uma corrida na cúpula do poder em Brasília, que é o seguinte: esse negócio de disputar eleição é muito trabalhoso, é muito arriscado. O importante é exercer cargos de Estado nas instituições públicas de Estado. TCU, STJ, Supremo Tribunal Federal e etc. Banco Central, que são instituições que produzem prestígio, grandes vantagens corretas, legais. Eu acho que o pessoal tem que ter uma noção mais cautelosa da fila. Eu acho, por exemplo, que o governo Lula deve abrir um leque de opções, de escolhas, com todos os critérios que ele tem que avaliar, entendeu? Até porque, Daphne, é importante que a discussão sobre os nomes para o Supremo tem que estar dentro da ideia de um projeto de país, de uma visão democrática, dentro de uma visão pública daquilo que é essencial para o Supremo Tribunal Federal. Esse critério de afinidade 100% com quem indica é uma faca de dois gumes. Tem que ser uma visão muito... Eu conheço casos que não vou citar de pessoas que juraram fidelidade e não corresponderam. Portanto, eu acho que a gente tem que ver a função do Supremo, o papel do Supremo. Essa discussão sobre o Supremo, ela é uma discussão importante, porque essa criminalização da política, que começou no Lula 1, depois foi para o Lula 2, depois foi para Dilma, o Supremo Tribunal Federal ele foi parte dessa criminalização. Lembre-se que as ações penais, as ações de mensalão, as ações de petrolão, etc., teve o aval do Supremo numa aliança com a mídia. É claro que isso gerou os monstrinhos, como eu falo. E esses monstrões fascistas, autoritários, que produziu o golpe de 2016, produziu a eleição do Bolsonaro, gerou essa crise política que o país até agora não sai dela. Quer dizer, essa crise do Congresso. De onde nasceu essa crise do Congresso Nacional, Davi? Com as medidas impositivas da lavra de Eduardo Cunha. Depois a execução obrigatória. Depois vem as emendas PIX do período do Bolsonaro. Então, essa desorganização institucional nasceu naquele período
de 2010, 2013, 2014, 2015, até chegar em 2016. Eu acho que essa avaliação política tem que ser feita. Eu apoio as decisões políticas do Supremo em relação à condenação dos golpistas, que está tendo um papel importante dessa empreitada. Como eu defendo também que haja uma reforma institucional, que envolve o sistema eleitoral, envolve a reforma do judiciário, envolve a questão da segurança pública e forças armadas. Tem que haver reformas macro. Então, eu prefiro ficar nesse terreno. E eu acho que os nomes que estão no governo que querem ir para o Supremo, eu acho que um pouco de cautela vale a pena. É importante. E sobre essa questão aí dessa briga que as pessoas às vezes chamam de identitarismo, né? A gente escutou a Daiane aqui, você escutou também. Eu acho que tem que ter uma delicadeza aí, uma consciência, né? E às vezes certos argumentos não dá mais para serem sustentados, né? Tipo, ficar usando a falha de um homem negro que esteve lá à frente, que realmente causou grande problema, né? E até já se aposentou, como argumento aí para tirar, então, enfim, a importância de ter uma representatividade e tudo mais. Você tem toda a razão, Daphne. Eu até não prefiro não citar o nome desse ministro que você se referiu, porque, como ele foi o julgador, de uma certa maneira, ele me puniu violentamente, injustamente, e olha que coincidência, no enfrentamento do meu advogado, que teve a coragem de enfrentá-lo na tribuna, e ele sofreu um processo que foi absolvido, eu lembrei ontem à noite, no ato de solidariedade ao Luiz Fernando Pacheco, aquele fato, que foi um fato de coragem, de audácia e de voluntarismo do grande Luiz Fernando Pacheco, que tinha menos de 50 anos de idade. Então, eu acho que tem que haver uma discussão, essa discussão dos novos direitos, essa discussão da questão da luta das mulheres, do espaço da luta das mulheres, o espaço da luta do povo negro, o espaço da afirmação de novos direitos, que eu prefiro usar essa palavra do que a palavra identitário, porque o identitário se restringe a uma questão, eu acho que isso é uma coisa mais ampla, mais profunda, para se lutar contra o sistema discriminatório, opressivo. Eu acho que entrou na política. Nós não podemos deixar de tratar essa questão com a devida radicalidade, a devida representatividade. Portanto, a tua preocupação e a preocupação da Daiane procede e tem que ser enfrentado por um governo progressista. Certo. Agora, eu queria trazer a nossa prosa aqui para outro rumo, que é o rumo dos absurdos e das pressões imperialistas, né? Está aqui a notícia de hoje, de agora de manhã, né? A opositora do Maduro, a Maria Corina Machado, é laureada com o Nobel da Paz de 2025. Eu nem sei como terminar o comentário. Queria sua opinião sobre o objetivo de dar esse prêmio para Maria Corina, qual é o objetivo por trás disso, esse prêmio que a gente sabe muito bem agora, mais uma vez, ao que serve, né, Genuíno? Esse prêmio está vinculado com a pretensão do imperialismo americano de América para os americanos, a famosa doutrina Monroe, como também a ideia de que a América Latina é uma espécie de quintal para o imperialismo americano. Essa cidadã que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, ela não foi candidata porque a condição legal dela não contrariava os dispositivos legais do Estado venezuelano. Ela não foi impedida de disputar por qualquer atitude discriminatória do Maduro. Primeiro é isso aí. Segundo, ela foi uma defensora da ação do imperialismo americano na Venezuela. É bom deixar isso claro. Ela defendeu a intervenção, ela defendeu a ocupação, ela defendeu o golpe de Estado. Esse prêmio é o prêmio a uma defensora de golpe de Estado contra o processo eleitoral venezuelano. Em terceiro lugar, eu acho que essa estratégia de premiar a Maria Corina Machado faz parte
desse condomínio político da ordem ocidental imperialista, que tem hoje como um dos elementos a América Latina, particularmente a América do Sul. Então, isso não é neutro, isso não está, vamos dizer assim, numa relação de que não tem lado e não tem interesse. Tem lado e tem interesse muito forte. Portanto, eu acho que essa premiação, tirando a parte mais científica dos prêmios, como de medicina, de física, química, etc., essas premiações elas atendem a interesses geopolíticos da ordem imperialista ocidental. Sempre foi assim. São raros os casos em que sai desse, vamos dizer assim, desse parâmetro. Então, eu acho que isso está dentro de uma estratégia de recuperar, de tentar recuperar a ordem imperialista em decadência. Veja bem, quando o Trump queria ser o premiado, quando alguns prêmios foram concedidos a lideranças, né, que tiveram um papel, inclusive, contra o povo palestino no passado, e nas ocupações, no contrariar direitos da autodeterminação do povo palestino, quando em outras situações sempre tem um viés político. E esse viés é para favorecer a geopolítica do imperialismo. Então, não tem ilusão nisso aí, e a gente não deve ter essa ingenuidade. Por outro lado, você vê os comentários da mídia monopolista aberta, chega a ser comentários afetados. Eles estão demonstrando uma felicidade, uma alegria, como se ela fosse uma grande lutadora pela democracia, quer dizer, como se ela fosse uma que tivesse corrido risco. Quantas lideranças dessa América Latina não correram sérios riscos, tiveram marcas importantes para melhorar a vida do povo? Então, eu acho que é bom a gente ir com cautela nesse andor. Tem aqui um superchat para a gente agradecer. Zukov. Que escárnio mundial esse prêmio, que ataque a esquerda brasileira tem que sair da bolha e defender a Venezuela. Chega de bolha. Aí eu te pergunto, né, o posicionamento do Brasil em relação a isso. Você já falou do posicionamento da mídia, mas o posicionamento de, enfim, parlamentares, políticos brasileiros, até mesmo do governo brasileiro. Inclusive, o deputado Glauber fez um Twitter, o pessoal botou aqui mais cedo. Como é que você vê aí como é que o pessoal e até o governo tem que se posicionar em relação a isso? E sobre o timing também, né? Você falou, é um prêmio que, digamos assim, concede argumentos a esse imperialismo, a essa pressão imperialista que a gente está sofrendo. E mencionou o Trump, quer dizer, a gente tem que temer agora pela América Latina, porque isso pode ser um prenúncio de guerra contra a Venezuela? Pode ser um prenúncio de maior pressão, de maior guerra psicológica, de maior intimidação. Por que ela vai falar sobre o cerco que a Venezuela está sofrendo no Mar do Caribe? Ela vai falar sobre as ameaças que o imperialismo está fazendo no Mar do Caribe à Venezuela? Né? Quer dizer, eu acho que o governo brasileiro, eu já falei isso, eu acho que o governo brasileiro errou em comprar esse contencioso em relação às eleições na Venezuela. O governo devia ter respeitado as decisões do Estado venezuelano e não entrar nessa questão interna da autodeterminação do processo político da Venezuela, do povo venezuelano. Portanto, eu acho que o governo brasileiro devia restabelecer a relação política e diplomática com o governo de Maduro. Segundo, foi o erro não permitir que a Venezuela integrasse os BRICS. Por exemplo, essa questão agora da Venezuela, que é alvo de uma provocação do imperialismo, o governo não pode só lançar nota. Eu acho que é importante que a Venezuela integre o Sul global com as articulações políticas dos BRICS e com a integração latino-americana. Como é que nós vamos discutir a integração latino-americana, que é essencial, via Unasul, via CELAC, deixando a Venezuela à margem, se ela é a maior produtora de gás e petróleo do mundo, e quando ela sofre uma ameaça por parte do imperialismo americano. Então, eu acho que o governo brasileiro tinha que mudar suas posições sobre a Venezuela. É claro que a mídia
monopolista, a mídia corporativa, vai fazer um carnaval, porque a questão do combate ao Maduro é um princípio da linha editorial da grande mídia, e vai fazer um carnaval. Eu acho que a esquerda não pode se dobrar a essa festança, né, que vai ser feita pela mídia corporativa. Já está acontecendo hoje de manhã, né? Já começou. Então, eu acho que a gente devia ter uma posição mais clara, mais determinada, que tem muita coisa que vai acontecer proximamente. Quer dizer, esse clima de acordo de paz, que é fundamental na faixa de Gaza e na Cisjordânia, o isolamento do governo de Israel, a busca de uma paz entre a OTAN e a União e a Rússia, tudo isso é importante, com base naqueles princípios da governança do Sul Global, da Conferência de Xangai. Eu acho que é por aí que a gente tem que se situar para não ficar, vamos dizer assim, pisando em casca de banana, provocado por esses articulistas laudatários do imperialismo americano, da ordem imperialista americana, que eles fazem questão de ter o lado, o Ocidente. Essa ordem ocidental imperialista está decadente, isso está provocando essa instabilidade no mundo. Portanto, eu acho que o governo brasileiro eu acho que não devia entrar nessa onda das exaltações, é minha opinião, tá certo? Eu acho que também eu não vou questionar a decisão da Academia da Noruega, não vamos discutir isso aí, é um problema deles. Aliás, já deram o prêmio Nobel para tanta gente que não merecia. Alguns poucos de gente que merecia, né? Então, eu acho que a gente tem que ter muito equilíbrio cauteloso para não ficar, vamos dizer assim, fazendo coro a uma hegemonia que eles querem restabelecer, particularmente na América Latina. Olha a crise do Peru, tá certo? Olha a crise que está acontecendo na Argentina, e encheram os bolsos do Milei com dólar para salvar a crise econômica do Milei. Olha os escândalos que estão surgindo lá, tá certo? Essa questão, portanto, eu acho que essa instabilidade da América Latina é ruim, é negativo para um processo de integração regional. Perfeito. Genuíno, deixa eu agradecer aqui aos superchats, pedir para o pessoal deixar o like e compartilhar essa live. Vamos lá, Reginalíssima. Corina luta para retomar espólio da família e não pela Venezuela. Zukov, parece parte da esquerda ataca justamente a Revolução Bolivariana. Corina é a Bolsonaro da Venezuela. A Rosângela diz assim, Genuíno, muito boas falas. A posição do Brasil frente às questões da Venezuela precisa mudar. O César Santos diz que o prêmio foi totalmente desmoralizado. Fico pensando em quantos problemas resolveríamos ao simplesmente remover a TV Globo do espectro de radiodifusão no Brasil. Inclusive, César Santos, foi a minha pergunta para o Lula quando ele deu uma entrevista no 247, antes de ser preso lá atrás. Por que a esquerda não conseguia resolver esse problema dessa mídia hegemônica, né? Enfim, continua sem conseguir resolver. E nós estamos deixando de lado, Daphne, a bandeira da democratização dos meios de comunicação, que é uma bandeira que vem da Constituinte e que se agravou muito com as Big Techs. Então, nós temos que fazer um debate democrático sobre a democratização dos meios de comunicação. Não tem nada a ver com censura, com impedimento, com nada. É democratizar, é o regramento daqueles que têm uma relação econômica, comercial com esses veículos. Portanto, é totalmente diferente. Eu acho que a gente tem que recolocar essa questão diante de outras reformas importantes para o país, como a questão tributária, que é urgentíssima, como a questão da execução orçamentária, que é urgentíssima, como a questão da segurança pública, mais do que urgente, são temas que a gente tem que incluir nessa pauta da democracia, da soberania, e principalmente a pauta do povo, a pauta da jornada, do salário mínimo, e resolver o grande gargalo da justiça tributária, porque o Brasil é um escândalo em concentração de renda favorável aos ricos. É escandaloso o que acontece aqui. O que acontece aqui no sistema tributário não acontece em outros países do mundo. Não acontece. Então, essa decisão da Câmara
uma decisão vergonhosa. Eu queria entrar justamente aí, né? Para começar a falar disso, né? Essa derrota do governo, e como disse o Lula, não foi derrota para o governo, foi derrota para o povo brasileiro, né? Quer dizer, a gente estava ali achando que, bom, agora a gente vai conseguir vitórias, né? E aí, essa semana, a gente ainda está com a ressaca dessa derrota. E agora, como é que o governo vai fazer para conseguir os tais 17 bilhões que essa medida provisória iria garantir, né? Como é que você analisa essa derrota e o que fazer, né? Primeiro, transformar a derrota em vitória. E a maneira de transformar a derrota em vitória é mostrar que interesses foram protegidos, foram defendidos nessa derrota do governo para o centrão e para a extrema-direita. Segundo, analisar que medidas podem ser tomadas para aliviar a situação fiscal. Em terceiro lugar, a gente tem que fazer revisões, tá? E eu acho que o Lula pode fazer isso no Lula 3, no Lula 4, que é essa limitação dos investimentos públicos, essa visão de uma espécie de teto de gastos, meio, com outras palavras, de arcabouço, com certa de ajuste fiscal, uma certa ilusão que essa classe dominante ela vai aceitar o povo no orçamento e ela no imposto de renda, não vai, porque ela é gulosa. Essa mão invisível do mercado que eles tanto defendem, a mão invisível do mercado, do sistema financeiro, das big techs, essa mão invisível do mercado dos monopólios mata a gente de fome, mata a gente por falta de investimento em segurança, em saúde, educação, em moradia, em saneamento. A mão invisível do mercado que é cantada em prosa e verso como uma virtude, ela mata, principalmente a população pobre. Então, eu acho que a gente tem que fazer um debate político sobre isso. E eu acho que o governo devia preparar uma revisão dessa questão fiscal para não ficar dependente muito do centrão. Nós devemos lutar para mudar a correlação de força no Congresso. Não será fácil. Nós não vamos mudar qualitativamente, porque o sistema eleitoral e partidário favorece essa oligarquia do centrão, porque o voto é uninominal e com emendas individuais piora muito essa oligarquização do poder na eleição de deputados. Eu acho que o governo tinha que fazer enfrentamento. Eu concordo com aqueles que dizem o seguinte: quando o Lula foi para a confrontação política, ele restabelece uma relação potente com o povo. Quer dizer, a própria avaliação do Lula naquela reunião em Nova York com os países, com os governos democratas, mostra nesse sentido aí. Nós temos que governar de acordo com o discurso que nós fomos eleitos. Não adianta a gente ganhar com o discurso popular e governar com o discurso dos banqueiros, tá certo? Dos monopólios, das grandes distribuidoras, dos que se favorecem com o agronegócio. Nós temos que fazer certas confrontações políticas. Eu acho que o governo está vivendo esse momento, porque a própria crise, ela vai forçando tanto o governo como o conjunto dos partidos de esquerda a ter uma posição mais de disputa, mais de confrontação, mais de polarização. O Anselmo José diz: a mão invisível do mercado é o Congresso. Dúvidas? E o Magno Cortez pede o Prêmio da Paz para a Flotilha. CMP Sebrapaz, Prêmio da Paz para a Flotilha, disse ele aqui. Obrigada aqui a Cíntia. Graças a Deus por esse canal existir. Não tenho paciência para mídia comum. Obrigada aqui a Cíntia. E é isso, né? Você concorda com o Anselmo que a mão invisível do mercado é a mão do Congresso? Até porque o Congresso Nacional, isso vem desde o período que eu estava lá, quando vieram as ofensivas da privatização do governo FHC, sempre falar da mão invisível do mercado. O que eles falam? A mão invisível do mercado é que resolve a desregulamentação, a diminuir o papel do Estado. É isso que produz brechas, e essas brechas favorecem
vamos dizer, a criminalidade. Por exemplo, veja, a falta de fiscalização por parte do Estado na questão das fintechs, do sistema financeiro, acaba abrindo brechas para que o crime entre. Isso ficou claro na Operação Carbono. A falta de fiscalização na questão dos combustíveis, a questão, por exemplo, das bebidas. Olha o que está dando o pavor com o metanol. Quer dizer, essa ideia de afrouxamento do papel fiscalizador, do papel regulador do Estado, que é o discurso neoliberal, eles preferem gastar muito dinheiro com segurança para matar o povo, né? Com bala, principalmente os jovens, pobres e negros. E eles protegem a cúpula que tem o favorecimento dessa desregulamentação. Ou nós enfrentamos essa questão democraticamente, ou então a gente vai ficar enxugando gelo e não resolve o problema de fundo. Então, no meu modo de entender, o governador de São Paulo se empenhar para derrotar uma medida provisória que foi acordada. É importante deixar claro, é a segunda puxada de tapete do Congresso do governo. A primeira foi com o IOF, a segunda foi com agora com essa questão da medida provisória. Faz acordo, negocia e eles puxam o tapete. Porque eles estão pensando no caminho eleitoral para 2026. E o garoto propaganda da direita e da extrema-direita, que é o governador de São Paulo, esse garoto propaganda está sendo inchado, está sendo testado para ver se dá algum resultado, porque o objetivo deles é criar todas as dificuldades para a não reeleição do Lula. Nós, inclusive, temos que analisar positivamente as pesquisas como ponto de partida e não de chegada. Quer dizer, nós estamos trilhando um caminho que está sendo positivo e se revela nas pesquisas. Agora, nós estamos começando. A gente aprendeu uma coisa. Nós não podemos ter ilusão nessa classe dominante, nessa mídia monopolista. Não dá para ter ilusão nessa gente. Não dá para ter ilusão nessa gente mesmo. E, assim, só para a gente terminar, daqui a pouquinho a Márcia deve estar chegando, queria falar com você sobre esse cessar-fogo, né, proposto aí pelo Trump lá em Gaza. Então, tem aqui uma matéria de hoje. Hamas sente-se vitorioso e afirma ter garantias de cessar-fogo permanente em Gaza. O movimento da resistência palestina diz ter assegurado cessar-fogo permanente. Dá para se assegurar? É para comemorar? Genuíno, como é que você está vendo aí essa questão? Olha, esse cessar-fogo é positivo e eu acho que a torcida, o apoio, sem ilusão, sem ingenuidade, tem que ser feito, até porque, diante da crise do governo de Israel, diante da crise da própria sociedade israelense, diante da crise do governo de Netanyahu, diante do desgaste internacional, você viu uma pesquisa que a maioria da população americana se opõe ao apoio que os Estados Unidos estão dando ao governo de Netanyahu. Portanto, eu acho que o Trump percebeu que ele estava caminhando junto para o cadafalso, estava caminhando junto para o aprofundamento dessa crise. E ele tenta, vamos dizer assim, se recolocar no cenário internacional com essa proposta de acordo. Agora, é claro que o cessar-fogo, o acordo de paz, a gente tem que construir a alternativa desse acordo que viabilize o quê? A autodeterminação do povo palestino, a defesa do Estado, de criar o Estado palestino, a questão da soberania do povo palestino, o combate ao governo genocida, que não podemos tirar isso da pauta. Eu acho que esse clima para o povo palestino e as comemorações que o povo está fazendo diante da barbárie, diante do martírio, a gente deve participar disso. Há uma semana, Daphne, eu falei, acho que foi para ti, que a flotilha era um sinal de uma virada no clima da opinião pública. Eu acho que a flotilha foi combativa, foi vitoriosa, se somou às grandes manifestações que aconteceram no mundo inteiro, né? Eu acho que o clima é positivo. Eu acho que esse clima.
não é propriamente os termos do acordo. Vamos ver como é que o governo de Israel vai reagir a tudo isso. Vamos ver como é que os enviados do imperialismo americano, inclusive o genro do Trump lá, participando. Olha a subserviência dos caras, os emissários do governo americano participando da reunião do gabinete do Netanyahu. Então, isso é um gabinete fantoche, isso é um gabinete, é a extensão do Estado americano. É tanto para viabilizar o acordo, o cara entra na reunião ministerial, quer dizer, perderam total a formalidade, perderam o senso de formalismo, de normalidade. Então, eu acho que a gente tem que apoiar com calma, apoiar com cautela, até porque nós, progressistas, nós socialistas, temos sempre que estar ao lado do povo palestino, da luta dos palestinos, e já teve tanta tentativa de acordo fracassada, já teve tanta violência, tanto massacre, que a gente tem que discutir para o futuro de uma ordem mundial multipolar, democrática, soberana. A gente tem que colocar a questão palestina no centro dessa pauta para discutir o futuro da humanidade, porque ali está traçado o futuro da humanidade. E eu acho que esses movimentos forçados não é a cabeça do Trump, não é a coisa milagrosa, como a imprensa tenta pintar, não. Isso é fruto de uma crise profunda, fruto da luta, fruto do desgaste, fruto do isolamento do governo de Israel, e o próprio Trump percebeu que o governo dele estava caminhando para uma tragédia maior ainda, né? É acho isso, que ele tem que né? analisar os interesses em jogo nesse processo. Certo? É analisar a situação concreta como ela está se manifestando. Exato. Mais tarde aqui a gente vai ter a entrevista da deputada Luiziane Lins. Então, peço para vocês ficarem aqui com a gente. Já agradeço já a você, José Genuíno, muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente todas as sextas-feiras, entre as 8 horas. Boa sexta e bom final de semana para você. Muito bem, Davi. Ontem eu participei, Davi, só para registrar para você, eu participei de um ato muito simbólico, muito forte, do 7º dia do assassinato do meu amigo, meu defensor, Luiz Fernando Pacheco, no lugar que ele foi assassinado, né? Rua Maranhão com Itabé. E tivemos também essa semana um ato muito forte, um ato simbólico de reparação às famílias das vítimas da ditadura militar, entregando certidões de reconhecimento da morte desses companheiros e dessas companheiras, tá certo? E hoje eu vou participar dos 50 anos, que vai ser um debate interessante, do jornal O Movimento, que marcou a história da luta democrática desse país dos anos 70, nos anos 70, nos anos 80. Muito bom. Então é isso. Obrigada, Genuíno. Boa sexta para você, boas atividades aí. Valeu. Valeu.